Olá, tudo bem? Espero que sim. Para quem ainda não me conhece, sou o Macli Pessoa. Eu tenho um canal no YouTube e já faz um bom tempo que não faço nenhum vídeo, mas resolvi fazer este para falar de um assunto, no mínimo curioso, que eu gostaria de compartilhar com você, para que você refletisse comigo se existe ou não um paralelo entre este grande evento que está acontecendo na atualidade com a descrição de um evento apocalíptico, descrito no livro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 e o 2, e o capítulo 13, do versículo 16 ao de número 18. Mas antes de tudo, vamos ler o texto das Sagradas Escrituras para que a gente possa entender melhor do que se trata e se existe ou não este paralelo. Apocalipse capítulo 6, versículo 1 e o 2 diz o seguinte: Vi quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, e ouvi o primeiro dos 4 viventes dizer como o estrondo de um trovão: Vem! Vi então aparecer um cavalo branco, cujo montador tinha um arco. Deram-lhe uma coroa e ele partiu, vencedor e para vencer. Meus irmãos, antes de tudo, eu queria fazer uma pequena observação, tá? E desde já peço a compreensão daqueles que, de uma certa forma, têm uma visão um pouco diferente da que eu vou repassar aqui para vocês. Eu me refiro mais àqueles irmãos que, de uma certa forma, aderiram ou receberam apenas a teoria historicista, que é aquela que acredita que o livro do Apocalipse, o seu cumprimento inicial, teve início a partir do primeiro século. Tá? Respeito a opinião deles quanto a isso. Inclusive, eu admito que eu acho muito interessante, né, quando eles falam que esse cavaleiro, né, juntamente com o seu cavalo branco, se referem a Cristo. Né? Eu já tive acesso a essa teoria, eu achei muito interessante, né, que também não descarto essa possibilidade. Mas eu tenho uma declinação maior pela teoria futurista, que é aquela que diz que o texto do capítulo 6 está se referindo especificamente ao anticristo. Né? E falando deste assunto, né, seguindo esse raciocínio, eu queria chamar a atenção de vocês para uma frase contida nesse texto que me chama muito a atenção. Muito interessante, que existe um paralelo, existe uma semelhança com algo que está acontecendo hoje no mundo inteiro, tá? Que é essa pandemia, né? Então vamos ao texto, que a gente acabou de ler. O texto, ele diz que esta figura enigmática receberá uma coroa. E aí ela sai vencendo e para vencer ainda mais. Tá? E a parte curiosa desse texto, que eu queria chamar a sua atenção, para que você refletisse comigo e tirasse a sua própria conclusão, é que é a palavra coroa, em português, que no latim, tá, significa corona. Não é estranho? Não é curioso isto? Né? O texto diz que ele recebe uma corona, né? Que em português é coroa. Fica aí essa observação para vocês refletirem, tá bom? E uma outra curiosidade que eu queria também falar, baseado nesta palavra, neste termo que eu acabei de citar, coroa, tá? Que em latim quer dizer corona, é que o valor numérico das letras contidas nesse texto, né? Se você fizer uma análise no nosso alfabeto, a ordem em que cada letra se encontra, aí você pega o valor numérico de cada uma, a gente tem o número 66.
Aí você pega esse valor juntamente com o número de letras que é composta esta palavra, que são 6 letras, você tem aí o número 666. Eu vou estar deixando à disposição aqui de vocês uma imagem de um quadro, né, um rascunho que eu fiz realizando esta soma para facilitar a sua compreensão e para que você também chegue a esta conclusão, tá? Para que você reflita melhor, né, o que eu estou lhe dizendo e para que você tire sua própria conclusão, tá? Eu vou deixar aqui, tá? E eu queria aproveitar a oportunidade e dizer para você, ou para vocês, os meus irmãos, que em nenhum momento eu estou afirmando que esta pandemia, tá, é a marca da besta. Não, não, não. Em hipótese alguma. Entretanto, eu acredito particularmente que isso que estamos vivenciando nos nossos dias, né, essa crise na saúde pública, ela veio sim para acelerar a agenda global, para acelerar os planos do governo do anticristo, tá? Digo isso porque no capítulo 13 de Apocalipse, o versículo de número 16 ao 18, veja o que é que o texto diz. Diz que a segunda besta, tá, ela vai instalar no mundo um sistema que vai estar atrelado, interligado à economia global, e esse sistema, a segunda besta, ela vai fazer com que todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, e livres e escravos recebam, tá, na mão direita ou na fronte uma marca. Em algumas traduções de Bíblias diz que é o sinal. Mas enfim, a marca ou sinal, ou o nome do indivíduo que vai governar o mundo, o nome da besta, ou o número do seu nome. E só vai poder comprar, vender, comer, trabalhar quem tiver uma dessas coisas, tá? E aqui eu aproveito a oportunidade para esclarecer algo que acontece muito nas denominações, um equívoco por parte dos irmãos. Não estou dizendo aqui que sou eu o dono da verdade, tá? Mas assim, algo que eu tenho observado claramente nas Escrituras, que eu percebo que os irmãos não interpretam desta forma, não interpretam corretamente o texto, tá? Não vou citar aqui o nome das denominações por uma questão de ética, né? Mas tem alguns irmãos que dizem, eles resumem esse texto e dizem que a marca, o sinal, é a guarda do domingo, tá? Não estou dizendo aqui também para os irmãos que o domingo não será imputado como uma obrigação. Não é isso. Eu acredito sim, que o domingo será imposto para que as pessoas observem, guardem e passem a trabalhar nos sábados, como se fosse uma afronta. Como se fosse, não, é uma afronta que o anticristo vai fazer contra os judeus, contra os adventistas e contra o próprio Criador, obrigando que as pessoas trabalhem no sábado e guardem o domingo. Mas não é essa a questão aqui em foco, porque o texto ele não diz, ele não fala disto. O texto ele diz que quem não tiver o sinal, o nome ou o número do nome, não vai poder comprar, vender, comer, trabalhar. É isso que o texto está dizendo. O texto não está falando de apenas uma coisa aqui. Como também já vi alguns irmãos de outras denominações pré-tribulacionistas que defendem que este sinal, essa marca, é um microchip, é algum acessório semelhante, tá? Mas é onde eu digo, o texto não fala disto apenas. O texto fala de 3 coisas. O sinal, o nome, está muito claro, será o nome do indivíduo que vai estar em destaque no cenário geopolítico mundial, e o número do seu nome, que daí deve estar atrelado à tecnologia, à geometria, enfim, ao cálculo matemático, né? Mas o grande enigma nesse texto é o sinal, que aí eu gostaria que os irmãos fossem mais flexíveis, mais abertos, tá? A
ao que está acontecendo, fazendo um paralelo com o texto bíblico. Porque o texto diz que só vai poder comprar, vender, comer, trabalhar, comer quem tem este sinal. E em contrapartida, na nossa realidade, estamos vendo aí, as pessoas estão sendo constrangidas de entrarem nos estabelecimentos, em departamentos públicos, se não tiver, ou os irmãos sabem do que eu estou falando. Inclusive, estão criando leis que está dando às empresas a legalidade de demitir os seus funcionários por justa causa, caso eles se recusem a... Entende, irmãos? Então, a que ponto chegamos? Será que não existe uma semelhança com o que o texto está dizendo? Então, fica aí, irmãos. Fica aí a dica, para que os irmãos observem cuidadosamente ao que está acontecendo nos nossos dias. Tá? Eu peço apenas que os irmãos reflitam, pesquisem e tirem suas próprias conclusões. Não se limite apenas às teorias, ao ensino que você recebeu na sua denominação, no seu grupo religioso. Tá? Busque outras fontes, busque o conhecimento, peça a orientação do Espírito do Eterno, Ruach, para que ele possa iluminar a sua mente e você venha ter o entendimento e o conhecimento pleno desta verdade. Tá bom? Que o Eterno Criador e Al dos Exércitos continue nos abençoando em nome do seu Filho, Yahshua Mashiach, mais conhecido popularmente como Jesus Cristo. Fica aí o meu abraço para os irmãos e vamos continuar orando uns pelos outros.